E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul. Deus não achou uma coisa boa, mas fez a vontade do povo. Porque Israel, naquela época, eles não tinham rei. Geralmente, era Deus que dava as direções de todas as coisas. E quando, por necessidade, ele levantava juízes naquela época. Só que o povo de Israel começou a olhar para as outras nações e a ver que cada nação tinha um rei. E eles foram até o profeta Samuel e também pediram que eles tivessem um rei. E Samuel foi falar com Deus. E Deus, ele disse para Samuel fazer a vontade do povo, porque eles não estavam rejeitando ao profeta e a sua família, mas ao próprio Deus. E Deus escolheu a Saul. Como nós sabemos, Deus, ele deu esse privilégio a Saul de ser o primeiro rei de Israel. Ele foi honrado pelo Senhor, foi escolhido por Deus. E Saul, ele começou muito bem na presença do Senhor. Ele começou muito bem fazendo a vontade de Deus. Mas no decorrer da sua caminhada, irmãos, Saul, ele começa a se desviar dos caminhos do Senhor. E Deus, ele começa a se entristecer com Saul. Só que ele vem alertando a Saul que ele já não é mais o mesmo na presença de Deus. Mas mesmo assim, Saul, ele não percebe que o Espírito de Deus estava se afastando da sua vida. E diz a palavra, irmãos, que em um dado momento Deus usou Samuel para orientar a Saul fazer algo da parte de Deus, que foi destruir os amalequitas. Os amalequitas foram um povo que perseguiu o povo de Israel quando eles estavam saindo da terra do Egito. E eles causaram grande mal ao povo de Deus. E agora Deus vem vingar aquele acontecimento, mandando Saul matar os amalequitas, inclusive o seu próprio rei, e que nada escapasse, nem mesmo os animais. E Saul prometeu fazer a vontade de Deus. Mas diz a Bíblia, irmãos, que ele não fez conforme o Senhor lhe ordenara. Ele fez pela metade. Ele matou sim muitos amalequitas, mas poupou o melhor do gado, das ovelhas, e também poupou o próprio rei de Amaleque, né? E isso não agradou ao Senhor. E a partir daquele dia, irmãos, o Senhor rejeitou totalmente a Saul. E ele já começa a projetar algo novo para o povo de Israel. No decorrer das histórias, nós vamos ver, irmãos, que se levanta, né, uma guerra contra o povo de Deus. Que foi, irmãos, os filisteus se levantaram e começaram a perseguir o povo de Israel de uma tal maneira
mas era a força de Deus. Irmãos, diz a palavra de Deus que Saul, ele não desceu e se levanta Davi, como os irmãos conhecem a história, derruba o gigante, vence a peleja, uma pessoa improvável, uma pessoa rejeitada até mesmo pela sua própria família. Mas Deus, ele é muito bom, irmãos, em escolher aqueles que não são aos olhos dos homens. Havia muitos soldados ali no exército. O próprio Saul poderia, homem de guerra, derrotar aquele gigante, mas o Senhor usou um pequeno adolescente e deu vitória ao povo de Israel. E a partir daquele dia, diz a palavra de Deus que Saul, ele começou a se enfurecer contra Davi. Satanás lança algumas setas no coração de Saul, como a inveja e como o ciúme. E este homem, ele começa a perseguir aquele que deu, através do Espírito Santo do Senhor, grande vitória ao seu povo. E nessa palavra aqui que nós lemos, nós vamos ver aqui, irmão, Saul convocando todos os seus servos para tramarem de alguma maneira a morte de Davi, porque ele já não suportava mais a presença de Davi perto dele. Só que nós sabemos, irmãos, que isso é algo espiritual. Quando alguém não suporta mais alguém, existe algo espiritual por detrás disso. E nós vemos aqui nessa palavra que Saul, ele tenta aqui tramar contra a vida de Davi. Mas Jonatas, seu filho, amava Davi. Era amigo de Davi. E eu creio, irmãos, que naquele momento Jonatas se entristeceu o seu coração de ver o próprio pai ali tramando a morte do seu melhor amigo. E nós sabemos, irmãos, que aquele que ama, ele protege. Amém? Aquele que ama, ele defende. Ele não aceita a injustiça contra o seu próximo. Jonatas aqui, ele não só tem Davi como amigo, mas aqui ele começa a cumprir a palavra de Deus. Porque quando eu vejo alguém que está sendo injustiçado, quando eu vejo que o inimigo está armando contra a vida de alguém, e eu fico calado, eu fico parado, tem alguma coisa errada comigo. E Jonatas aqui, amados, nós vamos ver ele preocupado, e ele corre e vai anunciar a Davi o que o pai está tramando. Porque aquele que tem, irmãos, compromisso com Deus, não importa se é pai, se é mãe, ele não vai concordar com o pecado. Ele não vai concordar com o erro. Ah, mas é o meu amigo, é o meu irmão. Se ele está errado, irmãos, nós temos que nos levantar com a verdade, logicamente com a sabedoria de Deus nas nossas vidas, amém? E nós vamos ver aqui alguém defendendo Davi. E eu pude meditar, irmãos, que lá no Salmo 15 está o salmista Davi dizendo: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ali está se referindo quem vai herdar o reino dos céus. E no versículo 2 em diante nós vamos ver algumas respostas ali do Salmo 15. E se você conferir depois, você vai ver que no versículo 3 diz que quem vai morar no céu, quem vai entrar no tabernáculo do Senhor, é aquele também que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo.
Nessa situação aqui, quem estava causando mal para Davi? Saul, pai de Jonatas. Mas se Jonatas não defende Davi, não avisa Davi o que o pai estava tramando contra ele, ele também estaria pecando. Por quê? Porque aqui no Salmo diz que aquele que não difama com a sua língua e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Irmãos, se nós formos meditarmos na Bíblia, em cada versículo, pedindo ao Senhor, Ele fala conosco. E nesta palavra eu quero trazer aqui um alerta para nós, porque muitas vezes nós ouvimos alguém falando mal de alguém e nós não temos a coragem de repreender essa pessoa. Muitas das vezes você ouve coisas a respeito do seu irmão ou do seu próximo, quem quer que seja, seja na sua família, seja no meio da igreja, seja no seu trabalho, e você simplesmente ouve. E você sabe que muitas das vezes aquilo ali é uma injustiça, é uma fofoca, e você aceita isso. Você aceita a afronta contra o seu próximo, contra o seu irmão. E a Bíblia diz que aquele que faz isso não herdará o reino de Deus. Se de repente, irmãos, a fofoca chega na nossa vida, porque ela chega, amém? A fofoca chega na nossa vida. A difamação chega na tua vida. Mas qual é, irmãos, a nossa posição quando ela chega? Ela dá continuidade ou ali mesmo nós barramos a fofoca? Nós precisamos analisar essa palavra para a nossa vida, porque hoje é um culto de libertação, irmãos. E quantas vezes isso tem acontecido conosco? O adversário traz uma fofoca e nós não repreendemos, e nós não falamos, vamos orar. Talvez não foi isso que essa pessoa quis dizer, perdoa a sua falha, mas não. Muitas das vezes nós ficamos alimentando aquilo dentro da gente, e pior, irmãos, a gente começa a contaminar outras pessoas. Mas Davi, mais Jonatas aqui, não fez isso. Ele sabia que o seu pai estava errado, e ele correu: Davi, foge, esconde, meu pai está tramando te matar. E ele, irmãos, escapou pela misericórdia de Deus e porque tinha alguém do seu lado com visão espiritual. Amém? Vamos voltar aqui para 1 Samuel, que a gente for olhar para Salmo. Glória a Deus. Eu quero que você entenda a palavra ela liberta. Eu poderia estar aqui gritando e você dando glória e você nem ouvindo o que eu estava falando. Mas eu quero que você escute, porque muitas das vezes nós estamos nos comportando de maneira que não agrada a Deus, e nós não estamos nos importando com isso. E nós precisamos de libertação para nós morarmos no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando Jonatas anuncia a Davi, ele resolve ter uma conversa com seu pai. E ele começa a falar com Saul: meu pai, Davi tem sido uma bênção na nossa vida. Foi através dele que nós tivemos muitas vitórias. Por que tu estás fazendo isso contra o teu servo? Por que tu pecas, levando pessoas a tentar derramar o sangue inocente, que era o sangue de Davi? E diz a Bíblia, irmãos, que no versículo 6 diz assim: e Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: vive o Senhor, que não morrerá. Depois que Jonatas conversa com seu pai, ele pensa e promete. E
E ele faz algo mais profundo. Ele jura pelo Senhor que não vai fazer mais aquilo com Davi. Ele jura. Você sabe o que é isso, irmãos? No Antigo Testamento, jurar era algo muito sério. É tanto que depois que Jesus veio, ele disse que nós não devemos jurar, né? Nem pelo céu, nem pela terra, porque é algo muito sério. Mas Saul, ele jura que não vai mais fazer mal a Davi. E se passa o tempo, e em um dado momento, Saul está novamente procurando matar Davi. Diz a Bíblia que Davi estava lá tocando a harpa para ele, servindo a ele. Saul está com a lança na mão, irmãos. E o inimigo cerca o coração dele, e ele pega aquela lança e joga sobre Davi. E pela misericórdia, Davi consegue se desviar e a lança pega na parede. Mas a vontade de Saul é que pegasse na cabeça de Davi. Mas, irmãos, quando Deus é contigo, pode até pelejar, mas não vai prevalecer. A gente vê aqui como Deus, irmãos, livrava Davi de cada coisa. E quantas das vezes isso tem acontecido conosco? O adversário, ele se levanta contra a tua vida, contra a minha vida, contra a sua casa, de todas as maneiras. E Deus, pela sua misericórdia, irmãos, tem te livrado de tantas coisas. Porque quando Deus, irmãos, é com alguém, ele dá livramento. Amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Saul, irmãos, ele promete não fazer mal. E eu meditando nessa palavra, eu falando para Deus: Senhor, quantas vezes isso aconteceu comigo e acontece conosco? De muitas das vezes nós estamos fazendo alguma coisa que não agrada a Deus. E às vezes a gente ouve uma palavra e pelo dado momento a gente se arrepende. E a gente fala assim: em nome de Jesus, a partir de hoje eu vou mudar nisso. Em nome de Jesus, eu não vou fazer mais tal coisa. E aí, irmãos, a gente pega contra Deus. Por quê? Porque daqui a um tempo nós estamos fazendo a mesma coisa. E o pior, estamos transgredindo a palavra de Deus, que o Senhor diz nos seus mandamentos que nós não devemos tomar o nome do Senhor em vão. E quantas vezes nós estamos errando nisso? Falamos: Senhor, se tu me ajudar a pagar essa conta, eu te prometo em nome de Jesus que eu não vou mais comprar além do que eu posso pagar. Quando menos espera, está lá eu novamente atolada em dívida. E aí, o juramento que você fez para Deus? É melhor, irmão, você não usar o nome do Senhor em vão. É melhor você se esforçar, buscar. Fica calado, não fala não. Procura só fazer, porque à medida que você fala, parece uma tentação, irmão. Você acaba caindo. E a gente cai porque nós somos falhos. Mas aprenda a partir de hoje não ficar falando em nome de Jesus para tudo enquanto, porque muitas das vezes a metade do que nós falamos nós não cumprimos. Então é melhor nós vigiarmos, porque isso também, irmãos, afasta a bênção de Deus da nossa vida. Muitas das vezes, isso é um exemplo que eu dei, mas quantas vezes nós também erramos quando nós falamos com as pessoas, porque nós não sabemos conversar, porque nós não sabemos perguntar, porque nós não sabemos compreender o nosso próximo quando ele erra. E muitas das vezes nós estamos falhando nisso. Quantas vezes, irmãos, a gente fere as pessoas com as nossas palavras? E é algo que nós devemos analisar. Senhor, será que eu estou fazendo isso? Será, meu Deus, que as pessoas que estão perto de mim, elas gostam de
elas sempre procuram uma maneira de sair de perto de mim. Por quê? Você já fez essa pergunta? Às vezes o problema, irmãos, não está na pessoa, às vezes está em nós. Porque às vezes nós ferimos as pessoas com as palavras. Nós não sabemos falar com as pessoas. E isso entristece o coração de Deus. E muitas vezes você ouve uma palavra, realmente, eu tenho errado também, não sei falar, não vigio no que digo, mas em nome de Jesus, a partir de hoje eu vou mudar. A gente diz assim, e quando menos espera, lá está nós, sendo tentados ou até mesmo colocados à prova pelo próprio Deus, para saber se aquilo que nós falamos é de fato verdade. Então, irmãos, eu quero que você medite nessa palavra. Hoje é um culto de libertação. Não diga que você vai fazer algo em nome de Jesus, se você sabe que você não é liberto nisso, e não procura se encher do Espírito Santo de Deus. Porque se eu não sou liberta em alguma coisa na minha vida, no mínimo eu devo descer na presença do Senhor em oração, eu devo chorar, eu devo clamar, e eu devo pedir ajuda ao Espírito Santo que Ele me liberte. Porque, irmãos, ninguém consegue sozinho. Se você não se jogar na presença de Deus e babar mesmo, Pai, tem misericórdia de mim, dessa carne velha, me ajuda a matar essa carne, Senhor, e não pecar contra Ti, você não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Jesus deixou claro na sua palavra: sem mim nada podereis fazer. Então analise você que está aí embaixo e analise nós que estamos em cima. O que nós estamos fazendo e nós temos consciência que não agrada a Deus? O que nós estamos fazendo, igreja? Nós estamos pagando um preço por isso? Ou você acha que simplesmente o obreiro colocar a mão na tua cabeça e você receber a oração, você vai ser liberto? Isso faz parte, mas a renúncia maior tem que ser minha e sua. Se você não renunciar o seu eu e a sua vontade para fazer a vontade do Pai, você sempre vai estar caindo nas mesmas coisas que há anos o Senhor vem falando conosco. E nós não deixamos a palavra de Deus entrar no nosso coração para sermos libertos. Então, em nome de Jesus, que você possa meditar nessa palavra, que você possa guardar ela no teu coração. Às vezes é outra coisa. Eu dei 2 exemplos aqui, irmãos, mas são tantas coisas que nós estamos dizendo para Deus: Senhor, não vou fazer mais isso. Senhor, eu não vou falar mais assim, eu vou mudar. Irmãos, você pode até querer mudar, mas sem a ajuda de Deus você não vai conseguir. Principalmente em relação à nossa boca. Você sabe por que Deus nos deu 2 ouvidos? Para quê? Para ouvir mais. E por que Deus nos deu só uma boca? Para falar menos. Mas você já percebeu que está ao contrário? Aonde você vai? É no seio da nossa família, é no trabalho, é no meio da igreja, em todo lugar. Todo mundo quer falar, 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 falar. E ouvir, ninguém quer ouvir. E por causa, irmãos, desse desequilíbrio no nosso falar, muitas das vezes nós estamos trazendo perturbações para a nossa alma mesmo. Não só para a nossa alma, mas também para quem está perto de nós.
Tiago vai dizer, irmãos, que os cavalos precisam de freios. Os homens colocam freios nos animais. Os homens colocam algumas coisas. Eles conseguem domar. Mas Tiago diz que a língua do homem é indomável. Ninguém pode refrear. Ou seja, se eu quiser falar menos, irmãos, se eu não descer no pó, na presença de Deus, eu não vou conseguir, não. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. No dia em que você não estiver bem, porque todos nós temos nossos dias maus. Tem dia que eu estou legal, mas tem dia que eu estou igual um irmão azedo. E isso não é só comigo, é com você também. Mas o que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, no dia que eu não estiver bem, por favor, é como se ele falasse para mim, por favor, amada, fala menos. Porque quando a gente não está bem, irmãos, a gente começa a colocar para fora a nossa amargura, a gente não mede as palavras. E sabe o que o Espírito Santo tem me ensinado? Ele tem me ensinado a ir para o meu quarto. Lá eu apresento a Deus, eu digo, Senhor, eu não estou bem, não estou legal, eu estou chata, eu estou estranha, eu estou zangada. Jesus, mas não me deixa sair daqui, porque eu não quero transferir isso para os meus irmãos. Eu não quero transferir isso para a minha família. E quando você não estiver bem, faz isso. Vai para o teu quarto, vai orar, vai despejar ali aquela ira, aquele ódio, aquele rancor, não sei o que está acontecendo com você ou comigo. Vai lá para os pés de Jesus, porque eu tenho certeza que se tu lançar esse fardo pesado que está sobre a tua vida, você vai se levantar com um fardo mais leve. Mas se nós não fazermos isso, irmãos, nós não vamos resolver nada. Pelo contrário, nós vamos piorar a situação. E pode ter certeza, a gente vai ferir muita gente. Sabe por quê? Porque o nosso problema não é com as pessoas, é com nós mesmos. Muitas vezes a gente não está bem com a gente mesmo. E aí a carne velha quer lançar aquilo nas pessoas. E muitas das vezes as pessoas não têm culpa disso. As pessoas não são obrigadas a ouvir o que você tem para dizer. Diz a Bíblia que até o tolo, quando se cala, ele é tido como sábio. E nós precisamos muito de libertação nessa área, irmãos. Muito, eu reconheço como eu preciso, como nós precisamos. Tiago diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e salgada. Quem já viu uma fonte dessa? A gente não conhece. Ou jorra água doce, ou jorra água amarga. Não pode, não tem condição, irmão, de eu estar glorificando a Deus aqui e quando eu sair daquela porta eu estar falando mal do meu próximo. Não existe isso. Não pode. Eu não posso me conformar, porque isso é obra da carne. Se alguém chega para mim falando mal de alguém, sabe o que eu digo? Vamos orar. Vamos orar. É isso que Jesus diz. Orai uns pelos outros. Ah, mas não resolve, eu já estou orando. E daí? Se o que Jesus mandou você fazer não está resolvendo, então deixa para Deus. Ele é que é o juiz. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para apontar? Porque quando eu estou apontando, irmãos, olha o tanto de dedo apontado para mim. E às vezes eu estou tão cego que eu estou só vendo só o pecado daquela pessoa e não estou vendo os meus pecados. É culto de libertação. E essa palavra tem que entrar na nossa vida, irmãos. Essa palavra, ela tem que gerar libertação nas nossas vidas. Eu tenho dito para o Senhor, Senhor, eu não quero que as pessoas se sintam mal pela minha vida, por causa de mim. Eu tenho certeza que todos que estão aqui já foram
feridos de alguma maneira na sua vida, ou por um amigo, ou por um irmão, ou por alguém da sua família, por qualquer pessoa, todos. E a gente sabe, irmãos, que ser ferido não é fácil. Você fica mal, você tenta se levantar e às vezes você não consegue. E pensando nisso, eu tenho orado muito ao Senhor e tenho dito: Deus, me ajuda. Eu não quero ser um peso na vida de ninguém. Se for para me abrir minha boca, Deus, que seja para edificar. Se não for para edificar, cerra ela. Se não for para abençoar, Pai, eu não quero atrapalhar. Porque é muito triste, irmãos. E que nós possamos meditar nessa palavra. Que nós possamos pegar essa palavra hoje e dizermos verdadeiramente: eu vou me esforçar para tentar mudar isso aqui. Porque nós queremos, irmãos, sermos tratados muito bem, mas nós temos dificuldade em tratar o outro como nós queremos. Às vezes